Oração e educação, paz e amor. Mais uma vez nos encontramos para a escuta da palavra de Deus. Esta palavra que nos ajuda a reencontrar a nossa vida de acordo com Deus. Dentro desta quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, ano B. E para que isto seja possível, é importante e necessário ter em conta 4 S's. O silêncio, a serenidade, a sinceridade e a seriedade. O silêncio por quê? Porque nos capacita a ouvirmos a voz interior. Aquela voz que nos fala a partir de dentro, a voz de Deus. E não sermos enganados por vozes destruidoras e diabólicas. A serenidade. Por que a serenidade? Para que o demônio não nos aproveite para nos tirar a paz e a tranquilidade. Sinceridade por quê? Para dizermos as coisas tais como são. Aliás, noutras passagens escriturísticas, é costume ouvirmos a tua linguagem seja sim ao sim e não ao não. Seriedade por quê? Para respeitar-se, para que cada um de nós, ou aquele que ouve a palavra de Deus, possa respeitar-se e respeitar a motivação que o levou a ouvir esta mesma palavra de Deus. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, o texto de hoje é um extrato do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, dos versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem todas as doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, e não leveis 2 túnicas. Quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. Se alguns não vos receberem, ao sair dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e foram de terra em terra a anunciar a boa nova e a realizar curas por toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vimos, este texto revela um conjunto de elementos interligados que falam, numa primeira fase, da missão de Jesus e da sua intenção. Por isso, Jesus escolhe 12 discípulos para andarem com ele e para os enviar. Bom, as palavras-chave deste texto são poder e missão. São as palavras-chave, poder e missão. Bom, o poder concedido por Jesus aos seus discípulos ou amigos é o mesmo com que ele próprio realiza os milagres. E a missão que lhes confia é a mesma que ele realiza. Então, qual é a missão? Qual é esta missão? O anúncio do reino. E qual é este reino? É o amor, é a paz, é a justiça. Por isso dizemos que o reino dos céus é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de justiça. Então, para entendermos com profundidade o trecho do Evangelho de hoje, é necessário fazermos a distinção entre o discípulo e o apóstolo. Bom, quem é o discípulo?
A palavra discípulo do latim, discípulos, discipuli, é um aluno, é um aprendiz, é um seguidor ou estudante. Por isso, o verbo discere significa mesmo aprender. Aprender. Então, este verbo discere é a junção do prefixo dis, que significa fora, mais o sufixo capere, que significa pegar, significa agarrar ou então captar alguma coisa. Na língua hebraica, de onde sai a sua palavra original, o termo que aparece é talmid, que é o plural de talmid em hebraico. Então, o talmid quem é? Era o aluno de um dos sábios e a sua tarefa era aprender tudo o que o seu mestre tinha para ensinar. Este é o discípulo. É o discípulo. E quem é o apóstolo? O apóstolo do latim, apóstolos, apóstoli, e do grego apóstolos, vem do verbo apostelein. Então, que significa enviar, mandar à frente de. Por isso, o apóstolo, diferente do discípulo, é o mensageiro de alguém. É a pessoa enviada à frente de alguém. E neste contexto, o apóstolo tanto pode ser enviado para o bem ou para o mal. Então, isso vai depende do modo como ele, esse discípulo, aprendeu. Como ele aprendeu, onde aprendeu e com quem aprendeu. Geralmente, quando aprendemos o mal, transmitimos o mal. Quando aprendemos o bem, transmitimos também o bem. Aliás, diz que nemo datur quod non haber. Ninguém dá o que não tem. Jesus, portanto, confia a sua missão ao grupo daqueles que ele próprio escolheu. Então, todos nós fomos escolhidos pelo Senhor no dia do nosso batismo. Porque todos fomos escolhidos no mistério da cruz, que é mistério do amor de Deus, que quer salvar todos os homens e que estes mesmos homens cheguem ao conhecimento da verdade. Aliás, podemos consultar o último cânone, 1752. O objetivo principal da Igreja é a salus animarum, ou seja, a salvação das almas, ou de todas as almas. Toda a nossa atividade concorre para a salvação das almas. Então, a missão dos escolhidos é realizar os mesmos gestos e anunciar a mesma notícia de Jesus. Então, esta missão é geradora de vida. Então, ali onde há enfermidades, retoma-se a vida, recebendo o quê? A cura. Onde domina o demônio, que é o senhor da morte, passa a habitar o senhor da vida, pela implantação do reino. Então, esta missão exige homens novos, capazes de se despojarem de tudo o que os impede de perseguir o dinamismo do reino. E como eu disse, ninguém dá o que não tem, nem mais do que tem. Então, nemo dat quod non habe, nic plus habe. Ninguém dá o que não tem, nem mais do que tem. Se aprendemos a odiar, levaremos também o ódio aos outros. Mas se aprendemos a amar, levaremos este mesmo amor aprendido por nós. Portanto, não tenhamos a síndrome de Jonas,